Olá, está no ar mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria poder dividir esse espaço com você que curte o programa, que curte teologia e que quer, obviamente, se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Fica ligadinho, que hoje a gente tem um tema muito bacana para debater aqui e sem mais delongas, já vou apresentar os meus convidados de hoje, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. Na sequência, a gente já coloca o tema aí da nossa conversa. É com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, ele que é lá do Seminário Batista Livre. Pastor Paulo, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite e, além do boa noite, do graça e paz, eu peço, sem polêmica hoje, hein? Não, se tem um cara que não gosta de polêmica, sou eu nessa vida. Não, Paulo, para. Sempre que você vem aqui, você lança uma bomba, você deixa uma granada aí pro pessoal. Você fez só na parte 2, né? Hoje eu tô leve. Hoje eu tô leve, é bom. A internet não aguenta, Paulo. Você tá aqui. E os caras não perdoam, né? Os comentários vem que vem. Vem pesado. O pessoal gosta. O pessoal gosta. Obrigado pelo carinho, meu Zeca, irmão. boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com o senhor também, pastor Daniel. Deus abençoe. Para mim, você que nos acompanha, tá até esse horário aqui para aprender mais da palavra de Deus. Esse que é, sem dúvida, o maior e melhor programa de debates teológicos da televisão brasileira. Zeca, mandar um abraço para todos os alunos do Seminário Batista Livre. E claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a minha turma especial da Zona Norte. Nós coordenamos ali o Seminário Batista Livre, a turma do Bacharel em Teologia, Rua João Rios, número 206, no palco ali no centro da Igreja Evangélica O Caminho. Um abraço para o pastor Paulo, para a pastora Simone também, a todos os outros coordenadores, pastor Valdir, um abraço para o nosso diretor, pastor Jamierson Oliveira, e você que é aluno, as aulas estão aí e vamos que vamos. Queria também, Zeca, falar do meu curso de grego. Você que quer aprender o Novo Testamento no idioma de origem, a língua que Paulo falava também, além do hebraico, que João, que Lucas e que outros discípulos também, aqueles que seguiam Jesus, falavam. Então você pode me acompanhar aí no Instagram, prpaulo.oliveira, e colher mais informações. Se você quer realmente aprender o Novo Testamento na língua original, essa é a oportunidade que você tem. Muito obrigado por esse convite. Eu me sinto em casa aqui no Vejam Só, porque realmente estar aqui é cooperar com o seu crescimento espiritual e teológico. Obrigado, Zeca. Imagina, a gente que agradece, meu irmão, além da colaboração, obviamente, acadêmica, intelectual que o irmão traz para o programa. É um ser humano incrível, a gente brinca, dá risada e cresce junto. Eu acho que é isso que é mais importante dos nossos debates aqui, fortalecer os laços, as amizades, somos irmãos em Cristo, temos o mesmo objetivo. Às vezes chegamos lá por alguns caminhos diferentes. Só não pensamos igual, né? Mas chegamos lá e isso que é o mais importante. Todas as informações que o Paulo passou, você pode acessar os contatos que ele deixou disponível para você, tá bom? Todos eles já apareceram, mas se você não anotou, perdeu, não deu tempo, fica tranquilo. Vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, e todos esses contatos vão estar lá separadinhos para você poder acessar. E você manda uma mensagem para o Paulo para saber do curso de grego, do Seminário Batista Livre, vai estar tudo lá direitinho para você também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Tá bom? E o Vejam Só também tem o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor Daniel Simões, ele que é ministro da Igreja Batista em Brasilândia. Pastor Daniel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Está de retorno aqui ao Vejam Só, uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Boa noite para todo mundo, né? É uma honra, é sempre uma honra, uma alegria. E o nosso querido pastor, ele falou que hoje ele está tranquilo, né? É que eu estou orando já faz uma semana. Né? Tá orando, jejuando, tá né? Rapaz, né? E Deus é um Deus de resposta, né? Amém. Então, por isso que ele está em paz aí hoje, né? Então, muito obrigado também. Puxa, que gostoso conhecer mais um pastor Paulo Henrique. Saber que ele é lá de perto de onde eu cresci, né? Puxa, que bênção, né? Visita lá. Glória a Deus. E dizer que a nossa Igreja Batista em Brasilândia, ela está situada na Rua Tiro ao Pombo, 106, né? Brasilândia. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9 da manhã, e também nós temos às 18 horas. As nossas redes sociais, o nosso Instagram, né? @IBB_Brasilândia.
E no YouTube também você nos encontra na Igreja Batista em Brasilândia, _SP. Boa. Então aí as informações, obrigado também, viu, pastor Daniel, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só e aceitar o nosso convite. A gente sabe que sempre na correria do dia a dia, às vezes é difícil, né, acumulando os compromissos, por isso a gente fica muito feliz com os pastores que nos visitam aqui. Os contatos, tá bom, que o pastor Daniel disponibilizou para você, também estão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá, daí tem os contatos lá, inclusive o Instagram da igreja, como o pastor disponibilizou para você ter acesso aí às informações desta comunidade ali na Zona Norte também. Zona Norte em peso aqui no programa de hoje. Bom, já que eu falei da Zona Norte, não é da Zona Norte, mas eu quero aproveitar para mandar um abraço. Inclusive, vou pedir para o pessoal da produção colocar o meu perfil do Instagram aqui. Se você quiser me seguir, @zeca_Pereira. Chega por lá, vai ser um privilégio poder dividir esse espaço virtual aí com você. Pode mandar sua mensagem para a gente poder interagir, conversar sobre as escrituras, sobre teologia, esse assunto que nos aproximam tanto, né? Pode ir lá me zoar por causa do Vasco, você vai ver postagem do Vasco lá e o pessoal bagunça mesmo. Vai fazer o quê? Vai lá, fica à vontade, é um espaço democrático para a gente poder conversar. E eu quero aproveitar, mandar um abraço para o Gilberto Moreira, ele é lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, uma mensagem super carinhosa, nós conversamos um pouco ali também, né, assim, virtualmente, mas Gilberto, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. É um privilégio saber que o pessoal de Dourados, essa cidade tão bacana, tão querida, nos acompanha também, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, Gilberto. Então, faça você também como Gilberto, manda uma mensagem por lá, tá bom? Olha, hoje aqui no Vejam Só nós vamos falar sobre um pensamento que é muito comum dentro do evangelicalismo nacional, tá? É uma prática corriqueira. Nós vamos, inclusive, colocar a nossa enquete aqui, mas eu tenho certeza que a maioria vai dizer que pensa dessa forma. O que a gente quer saber é o seguinte: se a Bíblia defende ou advoga esse pensamento que é tão comum. A Bíblia ensina que existe uma graduação de pecado, ou seja, tem aquele pecadinho, aquele pecado que não tem tanta importância, e ao mesmo tempo ensina que existe aquele pecado que tem uma graduação maior, um pecadão. Como você responde a nossa pergunta? Aliás, daqui a pouquinho você vai poder responder. Primeiro, os meus convidados vão dar aqui e fazer as considerações iniciais, obviamente colocando a linha que eles vão defender e advogar durante o programa. Na sequência, você vai participar. Pastor Paulo, você vai ter a honra de começar. Depois o pastor Daniel também vai ter a palavra para colocar ali o pensamento introdutório do seu pensamento. E aí, pastor, a Bíblia ensina que existe uma graduação de pecado? E não começa dando risada. Aposto que ele vai falar que eu já fiquei cornetando ele antes do programa começar. Vai lá, Paulo. Não, é interessante, Zeca, que quando nós vamos trabalhar essa ideia Quando você vai falar sobre o pecado original, tem essa ideia do pecado original, né? A disciplina chamada na teologia de amartiologia, que é justamente essa doutrina do pecado, juntamente com ela, nós também vamos trabalhar a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. E se você for colocar dentro de um pacote, normalmente elas vêm seguidas da cristologia. São disciplinas que dentro da teologia nós vamos chamar de teologia sistemática, que elas são sistematizadas para lidar com assuntos que estão interligados. Essa questão da gradação do pecado, que é o nosso tema de hoje, ele não é um tema novo, não é algo que começou a ser discutido agora, nem no século passado, mas por volta do 3º e 4º século, um monge chamado Evagrio Póntico, ele vai então trabalhar essa ideia do que nós vamos chamar de os pecados originais, né? Ou os pecados capitais, para ser um pouquinho mais sincero. E quando se fala de pecado capital, já surgiu novela, longa, curta-metragem, né? Muitas coisas foram faladas acerca desse tema. Um pouco mais para frente, nós temos então essa obra que foi escrita em grego, traduzida para o latim com o Papa Gregório. Depois que essa obra foi expandida, lá na frente, já por volta do 12º, 13º século, São Tomás de Aquino, com 2 obras, o Magistério, né? E quando ele vai trabalhar justamente essa ideia da Suma Teológica. Todas essas obras, para você que é estudante de teologia e passa ali
por um pouco da patrística, dessa teologia histórica, vai ter acesso a essa questão. Baseado nesse contexto histórico, nessa teologia histórica, biblicamente falando, esse primeiro é um pano de fundo histórico do que já foi tratado, para não achar que nós vamos falar ou descobrir a roda ou o tesouro, né? Isso já foi tratado na teologia, não é nada novo debaixo do céu. Porém, baseado em alguns textos da Bíblia Sagrada, adentrando um pouquinho no grego, no hebraico, que é de praxe que nós fazemos corriqueiramente, eu vou mostrar que existe sim a gradação de pecado, e um texto que é para sair deixando, como você falou, aquela bomba sagrada, a Bíblia vai falar que existem pecados, ou existe pecado que é para a morte, e existe pecado que não. Partindo daqui, nós vamos dialogar juntamente com o pastor Daniel acerca desse tema. Eu tenho certeza que você só cresce nesse programa. Sem dúvida. Eu tinha até separado aqui, ó, 1 João 5,17. Boa, ele tá no pente aqui. Já estava aqui já também para a gente poder comentar. Mas, bom, pastor Daniel, quero ouvir o irmão também. Já percebemos que o Paulo vai defender, advogar, que a Bíblia ensina essa gradação do pecado. Quero ouvir as palavras introdutórias do irmão também, por favor. E que gostoso, né? O pastor Paulo, ele trouxe, além de Bíblia, contexto histórico, né? Ele foi lá atrás e quando a gente tem essa discussão, ela enriquece. Sem dúvida. E abençoa e edifica os irmãos que estão ouvindo, né? E eu acho que esse é o nosso propósito principal aqui, né? Eu defendo o contrário, né? Eu defendo que não há o famoso pecadinho ou pecadão, né? Para Deus não há um peso, biblicamente, não há um peso para o pecado. O pecado ele não tem um peso. Então, aí eu também vou me basear em algumas passagens bíblicas, né, que eu busquei aqui, mas eu quero começar com o conceito do Berhoff, né, que ele diz assim, que o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Então, não importa o ato que você esteja fazendo, não importa a disposição que você esteja, né, ou não importa o estado que você esteja vivendo, né? Você pecou, você está fazendo algo contra Deus. E aí, baseado nisso, que eu vou trazer alguma exegese bíblica aqui para a gente poder se aprofundar. Tá? Mas eu também vou deixar um verso também aqui, que eu escolhi como meu texto base aqui, que é Tiago, né, 10 e 11. Onde ele 2, 10 e 11, né? Diz assim, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Fazendo uma aplicação no sentido de que, ainda que exista uma graduação e que o pecado seja mínimo, ele ao mesmo tempo vai ser aplicado a todos eles, como o Tiago colocou, né? Quebrando toda a lei. Isso aqui é o mínimo para nós, quando a gente torna a coisa antropomórfica, né? Sim, é para nós. Mas como que é para Deus? Como é que a Bíblia descreve as ações humanas que nos tiram do reino dos céus? Sem dúvida, boa. A explicação de Tiago é interessante nesse sentido, porque ele coloca exatamente na nossa visão, né? Então, se a gente imaginar num tribunal, um criminoso, ele transgrediu essa lei aqui só. Mas daí o acusador vai falar, não, mas se ele quebrou essa, significa que ele quebrou todas. Isso aí. Então, ou seja, pequena, grande, média, não importa o tamanho, ele quebrou o pacote inteiro de regras de uma vez só. Boa. Foi bem também. Depois nós vamos voltar aqui, Paulo. Quero ver como é que você vai sair dessa daí. Deixa eu abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também. E, obviamente, que o nosso objetivo aqui no Vejam Só não é que tem um vencedor, alguém ganhou o debate. Não, não é isso. O que a gente quer aqui é instigar você a procurar respostas, a se aprofundar no conhecimento e, obviamente, participar dessa nossa construção, tá bom? Por isso que acessar e responder às nossas enquetes é fundamental para a gente poder ter essa troca e interação. Então, acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Inclusive, se você não segue, siga Programa Vejam Só. E lá você vai encontrar as nossas enquetes. A enquete para o programa de hoje é a seguinte. A pergunta é simples, rápida e direta. Existe pecadinho e pecadão? Ou seja, essa graduação do pecado? 3 opções para você. A primeira delas é sim. Alguns pecados são mais graves. Segunda opção, não.
todo pecado é igual. Terceira opção, ainda estou pensando sobre isso, ou seja, não sei, tenho que aprender. Então vai lá, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha. Nós vamos tentar colocar algumas dessas justificativas aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Antes da gente aprofundar essa questão da explicação bíblica sobre o tema, queria só deixar claro aqui, porque eu acredito que daí é uma opinião comum dos dois e acho que é interessante a gente já tirar isso, excluir isso para o nosso telespectador. Pastor Daniel, o irmão que defende que não existe essa graduação do pecado, sempre numa perspectiva para Deus. Para Deus. Quando a gente fala das nossas relações interpessoais, Sim. as consequências, elas serão de verdade diante do ato cometido, Sim, correto? Sim. É isso mesmo, né? Quando a gente traz para a nossa vida, principalmente se o pecado for contra nós, ele tem um peso, das consequências desse pecado, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que, e faz esse estudo da martirologia, a gente está olhando sempre para Deus, né? Não para o homem, né? Como é que esse pecado ou esse pecador, ele se relaciona com a Bíblia e com Deus. Sim. Também pensa do mesmo jeito, né, Paulo? As consequências do pecado, obviamente, que elas vão ter alterações e aí sim serão mais graves e menos graves nas nossas relações. Sim, assim, né? Eu entendo assim que o Ezequiel 18:20 é bem claro, né? O homem que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a questão do pecado ali, todo pecado leva à morte. E é o final. Esse não é porque tem a consequência ou não, que a parte final dele Deus vai passar um pano naquilo que eu fiz que é mais grave ou não na consequência. Então, eu penso da mesma forma. Não é porque eu defendo que existe a gradação ali que o final vai ser mais brando ou mais pegado. No final, todo pecado leva à morte. Sim. O final dele é isso aí que eu acredito. Sim. Eu fiz questão da gente já começar definir, por aí, né? Excluir isso, porque daqui a pouco vai aparecer alguém. Mas quem divorciou e destruiu uma família não pode se igualar a quem contou uma mentirinha pro patrão e alguma coisa assim. Obviamente que as consequências vão ser distintas, não é essa a nossa discussão hoje aqui. Nós estamos falando dessa gradação do pecado para Deus. Ou seja, imagina que existe um pecado para Deus que, não, tudo bem. Esse pecado aí... Esse aí eu relevo, né? Não, esse daqui não. Esse daqui tem uma consequência e tudo mais. É isso que nós estamos querendo discutir. Paulo, na sua fala inicial, já disse que a Bíblia apresenta que existem pecados que são para a morte e, a partir daí, defendendo, então, essa gradação. Queria, então, que o irmão agora vai ter a oportunidade de explorar um pouquinho mais isso daí, Paulo, inclusive... Se possível, se a Bíblia indica, que pecados que são esses também, né? Sim, pra gente já ligar um alerta maior aqui, claro, né? Muito bem. Então, na minha inicial, eu fiz questão de mostrar aos senhores e expor que essa discussão é uma discussão histórica, portanto, trazendo esse pano de fundo que foi tratado dentro da teologia histórica. Inclusive, é uma dica para você, muita coisa do que se discute hoje, não só na teologia brasileira, mas na teologia internacional, já foi tratado historicamente. Então é importante que você se debruce, se você não é seminarista ou não é um pastor, alguém que gosta, é um assunto que está na história da igreja, já foi discutido, a gente vem trazendo para mostrar como é o nosso entendimento, como o senhor trouxe uma autoridade, fez muito bem, acredito que seja da teologia sistemática de Bancroft. Bom, eu vou começar... Agora, nessa segunda parte, primeiro levantando 3 questões do Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, e aí depois eu entro no Novo Testamento. Se pressa, a gente tem aí alguns minutos. Sim. Se quiser, inclusive, dividir, então, Paulo, fala primeiro do Antigo Testamento. Isso, eu vou fazer essa agora, justamente para traçar uma linha, né? Chegar lá, volta. Aqui, ficou aquele aglomerado. Pega um texto lá, o senhor falou muito bem, gostei do que o senhor trabalhou, a questão exegética. Então, vamos respeitar ali os pensamentos pelos períodos, que aí fica bem concatenado. Bom, Levítico capítulo de número 20, quando nós vamos entrar então no Primeiro Testamento, parece que claramente existe uma classificação desses pecados, porque no versículo de número 18, o capítulo de número 20, vai trabalhar das ofensas sexuais, e aí ele vai falar de ofensa sexual mais grave, como é no caso do adultério, e depois ele vai trabalhar uma questão do incesto. No mesmo texto, ele tem punição diferente para a questão do adultério e depois para a questão do incesto.
Então, essa gradação, Levítico capítulo 20, versículo de número 18, parece para mim que está um pouquinho claro essa questão da variação e da gravidade daquele pecado que se comete, porque a punição ela era diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com o próprio Moisés, Êxodo capítulo 32, versículo de número 30, nós vamos ver então o episódio quando Moisés vai lidar com os israelitas, que ele fala o seguinte: cometestes um grande pecado. Então a gente percebe que ele usa aqui um adjetivo que grande em hebraico é gadol, né? Então ele vai usar gadol hatá, ou seja, cometeste um grande pecado, e me parece que se não fosse algo um pouquinho mais grave, ele não daria essa ênfase ao que é maior ou menor, utilizando esse adjetivo, e o texto é Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 15, ou versículo de número 30, Êxodo 32, 30. Depois eu tenho outro caso em Números 15, 30, tem outro caso em Ezequiel 8, no versículo 6, 13, 15 e 8, 17, quando ele vai falar: e verás ainda pecados maiores do que estes. Então, é notório, dentro da teologia do Antigo Testamento, além dessa preocupação, essa gradação da utilização das expressões maiores ou menores. Então, eu acredito que essa é a minha preocupação. E aí, finalizando essa ideia do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento, quando Jesus, eu finalizo aqui, só vou deixar o texto que é a porta de entrada. Em Mateus capítulo 23, 23, os fariseus chegam para ele dizendo assim: mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento da lei? E aí ele vai trazer essa ideia, e aí ele deixa uma parte dizendo o seguinte: qualquer um desses mandamentos, mesmo que menores, aí como o senhor falou da ideia exegética, a pergunta que eu faço é o seguinte, gramatical: esses menores, ele está se referindo, porque aí dentro da perícope aqui, aos mandamentos, né? Então seria as leis, ou ele está se referindo a uma pessoa na sua simplicidade? Então essa construção que eu faço, para mim ficou claro, dentro do Primeiro Testamento, que existe maior e menor, as palavras são claras, sem forçar texto, sem hebraico, sem nada, e aí chega no Novo Testamento, Jesus é indagado e ele fala: qualquer pessoa que cumprir todos esses mandamentos, mesmo que os menores, ele será visto grande. Aí queria ver como o senhor lida com essa questão. Boa, vamos lá, pastor Daniel, a palavra está com o irmão. Amém. Então, lá em Levíticos, né, no Antigo Testamento, realmente tem essa separação. Inclusive, tem os pecados contra as pessoas, tem os pecados contra Deus e por ali vai. Então, faz todo o sentido, como a gente falou antes, quando a gente olha para a pessoa, né, uma pessoa ela é ofendida, faz sentido não ter o mesmo peso. Foi o que, inclusive, foi o que o Zeca falou: olha, nós não estamos falando de consequências de um pecado contra a pessoa, né? Então faz sentido, Deus é extremamente coerente, né? Então ele vai pegar pecados agressões mais graves, e ele vai punir de forma mais grave, né? Tal ponto de muitas vezes dizer que tal pessoa tem que ser morta, é o que está escrito lá. E ele vai pegar agressões que são mais tenras ali, né? Mais fáceis de lidar no cotidiano, e vai dar um direcionamento para como tratar esse tipo de transgressão, né? Mas quando a gente olha para Deus, quando tudo é relacionado a Deus, inclusive no Antigo Testamento, inclusive no Pentateuco, Deus coloca sempre coisas mais pesadas, né? Ele coloca punições mais pesadas, de tal forma que se alguém blasfemar contra o Senhor, ele tem que ser levado para fora e ele tem que ser apedrejado. É o que está escrito lá no livro de Êxodo, né? E Deuteronômio 22, 24 também. Isso. Então, é o que está escrito. Então, agora, quando a gente olha, eu acho que esse sentido, ok, né? Ok. Mas quando a gente olha para a salvação, quando a gente olha para nós e a nossa relação com Deus,
a gente tem que ir um pouquinho mais profundo nessa relação. Porque a Bíblia ela é muito detalhista nessa relação entre o homem e Deus. Né? Então, ele citou o verso que diz, né, que depois que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Eu também acredito que ele está falando das relações humanas. Sim. Mas quando a gente sai das relações humanas, tem um tal de não herdarão o reino dos céus. E esse, eu acho que é aí que está o problema. Porque nós pecamos contra Deus, mesmo quando nós pecamos contra o nosso irmão. Ainda que a punição humana ela seja pequena, se não houver o arrependimento, o resultado, como o pastor bem disse, né? A alma que pecar vai morrer, né? O resultado ele é muito grave. Porque eu posso pecar contra o meu irmão, eu posso dizer para ele que eu estou arrependido, em seu bom coração ele me perdoar, ou eu ser punido pela lei civil, né, criminal, ou a igreja pegar e me colocar numa disciplina, ok, mas dentro do meu coração não mudou nada. Faria de novo, só não vou fazer porque eu sei que vai ter consequências. E eis aí o problema do pecado. Eis aí o problema do pecado. Então é por isso que, né, Jesus falou, ainda que pegar o mínimo, quer dizer, se você pegar o menor ou se você pegar o maior, meu amigo, tanto faz. Quando você olhar para mim, quando você olhar para o reino dos céus, é a mesma coisa. Até para a gente entender, pastor Leonardo, então, não existiria um pecado sem perdão ou um pecado que fosse específico para a morte. Depois o pastor Paulo vai até poder aprofundar isso quando ele entrar na perspectiva ali do Novo Testamento. Uhum. Porque o texto lá de João parece indicar que existem alguns pecados que você não vai ter perdão, vamos dizer assim, né? Que você vai morrer por causa daquilo, ou que a condenação eterna virá por conta daquilo, sem a possibilidade de um perdão. E na tese que o irmão advoga, o problema não seria esse do perdão, porque todos eles teriam perdão. O que ficaria restrito é se você não buscar esse perdão, você perde o reino. Isso. Não sei se foi essa É isso mesmo, não é não receber o perdão. Por exemplo, você pode me perdoar, mas eu fui transformado, sim, aconteceu algo dentro do meu ser que mudou a minha vida e vai mudar a minha conduta. Essa é a reflexão, né? Sobre os pecados que são para a morte. A minha opinião, né, é que são pessoas que estão com a mente, cauterizadas. Elas não conseguem enxergar a graça de Deus, elas não conseguem enxergar o favor, elas não conseguem enxergar a boa vontade de Deus de nos resgatar. Elas sequer entendem resgate. Sequer elas entendem isso. Mas qual é o meu pecado? O que eu fiz de errado? Por que Deus vai me punir? Né? Eu sou assim. Né? Eu posso fazer isso. Ou, pior ainda, a pessoa pode achar que ela pode fazer o que ela quiser e, no final das contas, né, ela será salva. Então, a mente dessa pessoa está cauterizada pelas suas próprias concupiscências. Sim, sim. E aí, Paulo? Como é que o irmão vai nessa linha aí? E aí já dá para entrar no pensamento do Novo Testamento e principalmente esse texto de João aí também. Zeca, eu também tenho essa preocupação que o pastor Daniel levantou, justamente essa visão pastoral, né? Talvez você ouvir falar de um pastor que tem a gradação do pecado, eu quero deixar claro, e eu concordo, isso é nítido entre nós, que a porta não está escancarada para o pecado, né? Não é isso. Nós devemos viver uma vida de santidade. E a Bíblia fala que sem ela nós não veremos a Deus. Isso aí tem que ficar claro, né? Agora, eu não posso ocultar que a Bíblia vai mostrar alguns pontos, como esses pontos estão sendo expostos, que existe uma diferença entre pecado e pecado. E, portanto, essa ideia que foi popularizada de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Amartia, como o pastor muito bem colocou no início, é errar o alvo.
né? É você transgredir um mandamento, uma lei, uma ordem de Deus. Então, isso é comum para todo estudante de teologia. E para fortalecer esse pensamento, dizer, pastor Paulo é porta. Não, tem nada de porta não, irmão. Aqui, se você pecar, você vai morrer. Essa é a ideia, se for para ser curto e grosso. Agora, 1 João capítulo 1, versículo 10, diz assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e Deus não está nele. Essa é a teologia do pecado. Todos nós somos pecadores e ponto. Agora, quando nós vamos chegar, então, na teologia do Novo Testamento, e aí aquilo que o Zeca trabalhou, e isso é muito importante, 1 João, capítulo de número... Vamos entrar agora. 1 João, capítulo de número 5, versículo 16 e 17, em língua portuguesa diz assim, se alguém vir, não é ver, vir, seu irmão cometer pecado que não leva à morte, olha, o texto, a leitura do texto pelo texto, sem nenhum tipo de interferência. O texto, ele está claro aqui. Então, talvez aquilo que seja claro para mim não seja claro para você, mas o texto diz de novo, continua na leitura. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, por que essa cultura do pecado que não leva à morte? Isso estando em vida, porque, claro, se você morrer, acabou aqui. Portanto, está destinado o homem a morrer uma só vez e enfrentar o juízo de Deus. Uhum. Não é isso que eu estou dizendo. Ore a Deus e lhe dará vida. Olha só que eu entendo a preocupação dos senhores, né? O Zeca fazendo a moderação totalmente imparcial, mas fazendo esse levantamento, essa preocupação, talvez pensando até como os nossos telespectadores podem imaginar. Uhum. E isso é muito plausível. Ore a Deus que lhe dará vida. Ore a Deus que lhe dará vida para quê? Volta o versículo de trás para frente. Olha que legal, isso é exegese. Se ver o seu irmão cometer um pecado que leva à morte. Qual é o pecado que leva à morte? Eu deixo essa pergunta para o senhor e vou continuar fazendo a leitura para não estender muito, para ficar aquele bate-bola legal. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Ele enfatiza essa ideia de que tem pecado que você morre e tem pecado que você não morre. Há pecado, de novo, olha, é só um versículo que ele dá muita ênfase. E eu queria saber, inclusive, cabe aqui um superlativo. Por quê? Há pecado que leva à morte. Tem diferença. Sim. Estando em vida. Não estou dizendo que se deva orar por ele. Então você vê que João, na mente dele, ele fala o seguinte, se você vê um irmão cometendo pecado que é para a morte, não é nem para orar mais. Você achava que era só o Paulo que estava entregando os camaradas na mão do inimigo? Olha o João falando aqui, ó. Se você vê alguém cometendo um pecado que não é para a morte, João, não se deva orar por ele. E aí ele conclui dizendo, no versículo de número 17, o seguinte, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. E aí 1 João 5,17 em grego diz assim, pasa adikia amartia estin kai estin amartia, ou pros thanaton. Então eu queria que o pastor trabalhasse essa questão, uma pergunta, como que é essa ideia de pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte, se não tem gradação, inclusive ele fala para não orar se vê alguém cometendo o pecado que leva à morte. Que pecado é esse? Segura a resposta aí, pastor Daniel. No pecado ou em pecado seria essa morte aqui? Em pecado é quando você está na ação, né? Então a preposição aí em dá a ideia da prática. No é quando você já, na verdade, não é nem pecado mais, nós já vamos chamar de iniquidade. Isso. No é dentro de vida, ou seja, mergulhado, né? Então as duas preposições aí, no e em. Então, mas o que você acha que João está falando aqui? Você não acha que tem a possibilidade de João estar falando, ó, esse pecado aí é daqueles que estão no? Sim. Eles eles não têm saída porque eles estão mergulhados lá. Existe uma grande probabilidade. Não daqueles que estão em. Sim. Porque os que estão em, eles podem sair. Sim. Não, eu concordo com você e é o seguinte, se você ler todo o contexto do capítulo 5, ele vai trabalhar justamente essa questão e aí só para a resposta está justamente no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Não vive pecando, né?
Você tá demais, Ele hein, mano? peca, mas não vive nele. Você tá demais, hein? Não, pô, você já me entregou aqui falando que eu tô defendendo o pastor Daniel. Não, eu não fiz isso, pelo amor de Deus. Eu ainda moderei, eu passei aquela... Você ajudou. Eu tenho que parar de entregar a minha opinião antes do programa. Eu fico falando para eles aquilo que eu penso e depois no programa A gente pega no discurso. eles pegam no pé. É. Vamos lá, pastor Daniel, responder as perguntas que o Paulo deixou, por favor. Acho que eu nem preciso, né? Vocês já deram a resposta. Ah, lógico que precisa. Não, precisa imagina. sim, eu tô brincando. Queridos, é exatamente isso, no pecado. Eu vou falar uma coisa aqui que é triste, mas há pessoas que elas não querem sair do pecado. Verdade. Há pessoas que elas até entendem que deveriam, mas elas não vão sair porque não têm vontade. Porque traz dinheiro, porque traz fama, porque dá uma condição de vida, porque traz resultado rápido. E essa pessoa, ela criou a dependência desse pecado, a mente dela cauterizou. Vamos colocar quando Jesus está expulsando um demônio e um fariseu fala para ele assim, você expulsa em nome de Beelzebul, que é o principal, né? E aquilo deixa Jesus irritadíssimo. Tal forma que Jesus diz, olha, vou te dizer uma coisa, aquele que peca, aquele que falar mal de mim, ok. Mas se você falar contra o Espírito Santo, você não tem perdão, nem agora e nem no porvir. Quer dizer, nem agora nem no futuro, não vai ter perdão nunca disso. É uma mente, eu usei a expressão, eu vou repeti-la, é uma mente cauterizada. Essa pessoa, ela já se entregou. Ela vai confiar em aquelas que conhecem a palavra de Deus, aquelas que já tiveram alguma experiência na igreja, aquelas pessoas, elas vão confiar que, olha, eu vou errar o quanto eu quiser, mas um dia, né, quando eu morrer, Deus vai ter misericórdia de mim, eu vou confiar na misericórdia do Senhor. Olha, não há maior misericórdia do que nos avisar o que é pecado. Não há maior misericórdia do que isso, para que você saia daquilo. Então, quando diz, olha, se você vê o irmão que está no pecado, que não é para a morte, vai e avisa, é porque ele vai ouvir. Ele tem temor. Agora, tem gente que não adianta. E, de novo, eu falo isso com tristeza, porque há pessoas que não adianta você orar, falar para ela do Senhor que ela está errada, e ela vai dar com os ombros, porque para ela essa vida é a que faz sentido. E o final disso, infelizmente, é o inferno. Até para complementar, pastor Daniel, e é interessante a gente colocar isso assim também, que a gente escuta muito de novo, aquele pensamento popular muito comum, né? Rapaz, esse daí era até gente boa. Não, ele roubava, mas era gente boa, cuidava da comunidade, né? A gente escuta muito isso aí dentro das nossas, principalmente das comunidades, das periferias. Roubava, mas fazia, né? Principalmente na política, né, Zé? Tá, rapaz, tem isso também. Tem isso, fulano de tal. tem até o slogan, né? O cara usa no slogan. Então, assim, parece que, olhando assim como humano, né, nessa nossa relação interpessoal, a gente não consegue colocar essas questões assim, né? Mas eu imagino que no seu pensamento, isso para Deus não tem negócio. Então, assim, se você fez tudo certo, mas caiu aqui, de nada serve. Tudo tá errado também. Não tem essa de, até ali era bom. Eu posso dar os exemplos bíblicos? Eu trouxe exemplos bíblicos. Então, 1 Coríntios 6, 9 e 10, assim... Ora, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos. Não parece uma coisa tão grave, né? Ninguém vai nem para o banco da igreja por ser injusto, né? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Olha, ele classificou aqui alguns. Mas aí depois em Gálatas, ele fala lá das obras da carne, e aí ele coloca mais coisas ainda. Aí ele repete imoralidade sexual, mas ele fala impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, né? Facções, inclusive dentro da igreja, né? Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, tem mais além disso.
Em Mateus 18:3, Jesus diz assim: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, olha a cabeça de Deus, né? De maneira nenhuma entrarão no reino dos céus, né? Aí Mateus 5:20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E por aí vai, Apocalipse termina ali, né? Dizendo, fora ficam os cães, os feiticeiros, e cães, gente, não é o cachorrinho não, tá? Não é seu pet não, tá? Por favor. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a iniquidade. Quer dizer, coisa que alguém pode pegar uma listinha, alguma coisa, algum ponto desse e falar assim, puxa, não, isso aqui não dá nem banco de igreja. Isso aqui o pastor olha e fala assim, gente, pô, eu não vou me preocupar com isso. E Deus está se preocupando. E dizendo, não herda o reino dos céus. Sim. É grave. Muito grave. Inclusive, Paulo, pensando até na palavra grega, né, do errar o alvo, e na gradação que você coloca, então a gente poderia imaginar que existe pecado que erra pouco o alvo e pecado que erra mais o alvo? É como se tivesse um dardo e aquele alvo tá ali. A ideia é essa, de você jogar. Aqui você tá próximo, aqui você tá... Porque, na verdade, assim, Zeca, nós pecamos em milésimos e milésimos de segundo, né? Então, isso que o pastor levantou é uma questão importante. Na verdade, não é isso que nós estamos discutindo. Por exemplo, é legal levantar, mas não é o que nós estamos trabalhando, se o pastor passar pano ou não para determinado tipo de pecado. Porque se a gente for trabalhar na ideia da igreja, se o cara cometer uma imoralidade sexual, 6 meses, 1 ano de banco, certo? Um adultério, por exemplo. E se o cara mentir, ele vai analisar que o cara não tem que pegar o banco. Então não é baseado nisso que eu estou dizendo que existe pecadinho e pecadão. Porque todo pecado ele deveria ter a sua consequência, visto que na ótica de Deus e na ótica dos homens, de quem administra essa ideia do pecado, né? Como a gente estava falando aqui na questão histórica do catolicismo, ó, esse aqui, se você rezar 5 Ave Maria, 10 Pai Nosso e der uma oferta gorda, tá resolvido, né? Famosa indulgência. Não é isso que eu estou trabalhando. Agora, o senhor leu um texto de 1 Coríntios capítulo 6, e o senhor leu 2 versículos, eu queria só dar continuidade nesse texto, eu acredito que ele vai revelar algumas questões importantes. Tem até uma questão de tradução, o texto que eu vou ler é 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo é o versículo de número 18. Só o início dele em grego diz assim, frugete ten porneian, fuja de toda prostituição. E aí, muitas traduções, inclusive a que o senhor leu, fuja de toda imoralidade sexual. Quando vai falar de imoralidade sexual, porneia, que vem do grego traduzido por pornografia, pornos, do Primeiro Testamento do hebraico é traduzido como você dá o seu corpo em troca de um favor financeiro. E isso é transformado em pornografia. Isso aqui é o que a linguística trabalha. Então ele vai dizer, fuja de toda pornografia, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu corpo, contra o seu próprio corpo. E é aquela preocupação que o senhor trouxe na fala anterior. Versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Eu já leio o último versículo, quero abrir só um espaço para dizer o seguinte. Você que acha que é dono do seu nariz e pode fazer tudo, existe um processo da salvação em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se expôs, e talvez você nunca escutou isso, ao ridículo, porque quando você assume um pecado que não é seu, uma culpa que não é sua, para favorecer o trem, fica feio. Deus se expôs por nós, porque ele não tinha culpa de nada, certo? E a partir daqui, a gente vai andando à torta e à direita, achando que está tudo bem, como se fosse dono do nosso próprio nariz, como um adolescente fala para o seu pai, quem manda em mim sou eu. Ou o rebelde que entra na igreja e sai, pastor, não tem que falar nada da minha vida, e sai falando isso. Esse texto diz o contrário, fala que a gente tem um dono, e aí se for estender um pouquinho a martiologia, eu falo assim, não sabeis que foram comprados por um alto preço. E aí eu leio
fecho aspas, dizendo o seguinte: vocês foram comprados por um alto preço. É o Paulo que falou, não foi eu. O texto está dizendo assim: glorifiquem, portanto, a Deus com, isso é profundo, o corpo de vocês. Isso é bonito. Então, Zé, que eu entendo o seguinte, que nesse texto, quando ele vai falar aqui pecado no corpo, pecado da imoralidade sexual ou o pecado da pornografia, é que tem muita gente que vai pecando, tem a ideia da mentira, do engano, mas quando você entrega, de fato, aquilo que foi comprado, aquilo que foi vertido, porque Jesus foi sacrificado em corpo. Sim. E essa teologia do corpo é profunda. Muita gente não entende, nem sabe como é, o que existe. Não estou falando do endeusamento. Eu estou fora de forma, né? Faz tempo, mas a gente que gosta de treinar, que gosta de buscar sempre estar bem fisicamente, não estou falando nesse sentido. Estou falando de você não ter consciência que o seu corpo não é seu só. Uhum. Então é essa a ideia. Não, perfeito, perfeito. A gente precisa caminhar para o encerramento do bloco, mas, pastor Daniel, nós vamos encerrar com uma fala do irmão também. E aí eu vou pedir para o irmão, citou o texto, o Paulo aprofundou aqui na visão dele. Se o irmão tiver ainda algum complemento, quiser fazer algum comentário em cima dessas observações que o Paulo fez, que o pastor Paulo fez, né, em cima do texto de Paulo, né? Pode ficar à vontade. Quase estava confundindo os Paulo tudo aqui. Muito já. Paulo. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus e entregar a Ele de corpo, né, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E isso envolve o nosso corpo. E quando envolve o nosso corpo, nós temos que pensar, né? O que nós falamos, que foi o que o pastor falou. O que nós fazemos com o nosso corpo? O que nós ouvimos? O que nós vemos? A Bíblia diz que se os nossos olhos são escuros, quão escuros são. Porque é o que entra dentro pelos nossos olhos e vai para o coração que vai direcionar a nossa vida. Então, quando a gente pensa em pecado, a gente tem que pensar que o ambiente que nós estamos inseridos, ou o ambiente que nós estamos nos inserindo, ele é muito importante. Então, quando você pensar em pecado, pense aonde você está se metendo. Pense o que você está fazendo. Eu costumo dizer o seguinte: olha, nós pastores não te vemos, mas Deus te vê. Uhum. Né? Eu não traio a minha esposa, não é só porque eu tenho respeito por ela e eu tenho um compromisso com ela, né? O amor, né? Não, mas é por causa que eu também estou vendo um Deus que está me enxergando. Há um Deus que está me enxergando. Então é aquilo, o que você está fazendo quando ninguém está te vendo. Ninguém, entre aspas. Sim, sim. Porque Deus está vendo. E não é, e de novo, né, não pense no peso do seu pecado. Não pense no peso do seu pecado. Porque pecado é pecado diante de Deus. Até para usar o mesmo exemplo e a gente encerrar, na sua visão, pastor Daniel, errar o alvo é errar. Não interessa se errou por pouco ou se errou por muito. Errou. Vamos, não sei, você falou do Vasco, né, no início. Ih, rapaz. Meu time acabou de ser campeão dos campeões, ganhamos tudo. Ixi. Ganhamos tudo. Ganhamos tudo. Vamos lá disputar Sabia que não devia ter tocado nesse a Europa, né? Vamos para a Europa. O cara que errou o pênalti, não importa se ele bateu na trave, se o goleiro pegou, se ele chutou para fora. Errou. Se ele bateu bem ou mal, né? Mal. É verdade. Importa que errou. Exatamente. E, tava indo muito bem o debate, mas agora eu lembrei aqui, você foi provocar logo um palmeirense. Oh, meu Deus. Rapaz. Eu falei que eu tava jóia, eu tô jóia. É mesmo, você tava... Agora eu entendi porque você tá sossegado. Tô tranquilo. Porque tá vindo dessa... Bom, não cabe aqui, não. Você deixa pro programa de esporte aqui da RIT, você assiste lá, aí você vai descobrir tudo isso. Convidem o pastor Daniel e o pastor Paulo. Chama que a gente desenrola, hein? Não é aqui no Veja Só que nós vamos falar de outra coisa. Irmãos, eu preciso chamar o nosso intervalo, mas eu tenho certeza que nessa caminhada aqui do primeiro bloco, você já foi edificado, aprendeu,
já conseguiu visualizar as duas explicações. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas vai ser o tempo onde os nossos convidados vão oferecer as considerações finais, né, a conclusão, e principalmente uma aplicação para você. Hoje quer dizer que se tem graduação do pecado, então eu posso ficar naquele que é pequenininho, só evitar o que é grande. Ou então, se não tem nenhuma graduação, se todos são, o que isso vai modificar na minha vida cristã? Qualquer mínimo erro significa que eu já estou perdido, que não tem recuperação? Eles vão oferecer essa aplicação para você aí no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota primeiro do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando juntos aqui e oferecendo para você um ensino de qualidade, e é por isso que o Vejam Só indica. Então, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar, né, de verdade para o trabalho da igreja, do reino, para ser um pregador, um evangelista, um missionário, a Grade com certeza vai te ajudar. Inclusive, se de repente você quiser atuar também na área da educação, do ensino, tá bom? Então procure pela Grade, código 11 3115-0819 é o telefone da Grade, o telefone da Secretaria-Geral. Anota, amanhã em horário comercial você liga, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade. Além disso, vou deixar as redes sociais da HIT aí para você poder conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo, os programas, tá bom? E eu tenho certeza que se você der chance, você vai se apaixonar pela emissora. Vai curtir demais a nossa programação e não vai trocar de canal, vai ficar ligadinho aqui, tá bom? Então, elas aparecem aí para você, acesse os nossos canais, curta aí as nossas páginas e interaja com a nossa programação, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho. Hoje falando e conversando, né, dialogando sobre a existência ou não de uma graduação de pecados defendida, abordada e ensinada pelas Escrituras Sagradas. Pastor Paulo Henrique e Pastor Daniel Simões são os nossos convidados e nesse bloco eles vão oferecer para você as conclusões, considerações finais e principalmente uma aplicação. Só para você ver como o nosso tempo passa rápido. Ô Paulo, quantos itens ficaram de fora aí que não deu para abordar? Pelo menos uns 7. Não tem jeito, irmão. Eu falo para você. A gente levanta, começa a entrar no diálogo, né? Sim, e você interage. sim. E via de regra, os assuntos que nós abordamos aqui, se você vai em qualquer seminário, irmão, é um semestre. Exatamente. Para conversar, para apresentar as fontes, para ir no texto bíblico, na história, nos teólogos. E aí você vai. Então, assim, aqui é uma introdução do tema, é para você se interessar e se aprofundar, estudar. Só o Paulo, que só na patrística aqui, o Paulo deu uns 3, 4 livros aqui, meu irmão, que se você se debruçar na Suma Teológica... Depois eu vou colocar uma enquete lá no meu Instagram. Quanto tempo você levou para ler a Suma Teológica? Tem teólogo que até hoje não conseguiu terminar. É difícil, cara. Não é assim. Não é, o pessoal acha que é fácil. O pessoal acha que é fácil. Ó, deixa eu, antes de devolver a palavra aqui aos meus convidados, dar aquela moral para você que nos assiste, mostrando a sua foto aqui no Vejam Só. Todo mundo que aparecer no programa vai concorrer agora ao final, né, no final do mês de fevereiro, a uma belíssima caneca. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Acesse as nossas redes sociais e participe aí. A caneca já aparece aí para você, ó. Facebook ou Instagram, você nos encontra por programa Vejam Só. Vai direto nas mensagens, manda sua foto, faz aquela selfie básica assistindo o programa e encaminha junto com o seu nome, cidade e estado, tá bom? A produção vai separar, você vai aparecer aqui no programa e nós vamos mandar essa caneca aí na sua casa. Vamos para as fotos? Põe na tela aí, por favor, a primeira foto que nós separamos. Aqui de São Paulo, capital, e quem aparece aí para você é a Valdecir Maria, nossa telespectadora aqui de São Paulo. Boa, Valdecir, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o programa também. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Obrigado pela participação. Saindo aqui da capital, nós vamos para o interior de São Paulo, para a cidade de São Carlos. Rosana Maria é a nossa telespectadora agora, que tá aí a Rosana, que vai aparecer aí para você, ó, fez do jeitinho que eu falou, a selfie, pegou ali, ó, no momento que eu ainda estava já na fala ali. Boa, Rosana. Obrigado, viu, pelo carinho,
pela audiência, todo o pessoal do interior de São Paulo, principalmente da cidade de São Carlos também. Encerramos as nossas fotos, de novo, aqui na capital paulista. E quem vai aparecer agora é a Joana dos Santos, nossa telespectadora aqui de São Paulo, capital. Está aí a Joana acompanhando o programa também. Obrigado, Joana, pelo carinho, minha irmã, pela audiência. Deus abençoe sua vida. As nossas irmãs aí que apareceram hoje, elas estão concorrendo, então, aí a nossa caneca, tá bom? Nós vamos escolher uma foto e enviar, então, a caneca aí na sua casa, tá certo? Obrigado a todo mundo, estou esperando a sua participação. Meus irmãos, como o bloco é curtinho, são 3 minutos, tá bom? Para a consideração final e uma aplicação. Pastor Daniel, o irmão vai ter a honra de abrir o bloco com a fala e o pastor Paulo, então, encerra o programa de hoje, tá bom? Vamos lá, pastor, 3 minutos, por favor. Bom, Zeca, primeiro eu quero agradecer de novo, mais uma vez, estar aqui. É sempre uma honra, né? Quando a Angélica manda mensagem, o coração bate forte. É muito gostoso vir aqui. Conhecer outros pastores, conhecer o pastor Paulo, é uma bênção, pastor. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Né? Estar aqui com o senhor é uma honra para mim. Né? E eu estou muito feliz. E ainda mais que o pastor Paulo, de novo, é lá da região que eu cresci. Vamos junto, Elim. Lá da Zona Norte, Peri, né? O nosso canto lá, né? e é bom demais essa comunhão. Então, quero também mandar um beijo para a Igreja Batista em Brasilândia, que tem me aguentado lá, né? Onde temos feito um belo trabalho, direcionados pelo Espírito Santo, com muita luta, mas estamos vencendo. E então eu peço que orem por nós. Queridos, eu procurei apresentar aqui para os irmãos e para as irmãs que não há o dito pecadinho ou pecadão, né? Que não tem um peso. O pecado, ele não tem um peso. Mas, acima de tudo, eu quero deixar a mensagem para vocês, como está escrito em Isaías 59, 2, que os vossos pecados, né, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso é muito grave. Então, se você tem um pecado de estimação, se você tem alguma coisa que você não consegue deixar, se tem alguma coisa ali que está escondido dentro da tua alma, naquele lugarzinho, eu peço a você, se arrependa, se aproxime de Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Peça perdão, coloque para fora, converse com o seu pastor, converse com um irmão. Se você não consegue, peça ajuda, mas não fique nessa situação achando que Deus nos dará por inocente, porque o nosso Deus é um Deus que não se deixa escarnecer, está na palavra dele. Então, leve a sério aquilo que é mais precioso para você, que é a tua salvação. Tudo nesse mundo vai ficar. Tudo nesse mundo vai passar. Mas aonde estará a tua alma quando o Senhor te chamar? Muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor Daniel, pelo carinho, por aceitar o nosso convite, estar aqui de novo. Espero que o irmão retorne outras vezes. E para você que nos acompanha, os contatos que o pastor Daniel disponibilizou estão todos salvos lá, identificados no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa. Vejam só. Leve nosso abraço a toda a comunidade e ao pessoal da Zona Norte também, que hoje aqui no programa tá demais. Hoje o que nós vamos receber de foto da Zona Norte no programa de hoje não está escrito. Vamos lá, Paulo, 3 minutos também para o irmão, por favor. Zé, que também queria agradecer ao pastor Daniel e todo o programa, né? Deus abençoe o senhor, a sua Amém. família, o seu ministério. Muito obrigado. Pela hombridade, generosidade, né? Pessoa com caráter ilibado, Deus continue abençoando o senhor. E eu estou completando 6 anos de Vejam Só, Zé. Estreiei em 2018, né? Com o reverendo Weber, um abraço, um ósculo santo para ele, né? Que vai acompanhando aqui. Para mim é sempre um prazer estar nessa casa. Eu venho de alegria e bom grado, porque cooperar com vocês é sempre um prazer. Minha fala final é deixar um texto de Lucas, capítulo 15, versículo 21. E quando existe uma preocupação de pecar contra o céu e contra ti. No início, eu falei sobre pecar contra o próprio corpo, pecar contra alguém. Nós temos no Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, o pecado que levava ao apedrejamento, o pecado da diferença entre o incesto e, no caso da prostituição. Agora, existe uma preocupação de pecar contra o céu e contra Deus. Olha só que interessante. O filho disse,
pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso é Lucas capítulo 15, versículo 21. Então a gente percebe, pastor Daniel, que existe realmente uma preocupação do filho, no caso aqui é o filho pródigo, que ele vai direcionar essa ideia de pecar contra o céu e contra Deus, né? Em contrapartida, também tem um texto de 1 João, capítulo de número 1 João capítulo 2, e aí é um texto clássico no evangelicalismo brasileiro, dizendo o seguinte: meus filhos ou meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, pecar, temos um intercessor junto ao Pai, um intercessor bem apologético, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade está fora dele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus é aperfeiçoado e dessa forma sabemos que estamos nele. Fica firme nessa palavra, não peque. Se algum deslize acontecer, dobre o seu joelho, converse com a sua liderança, peça para Deus, se liberte, porque o nosso alvo é a mansão celestial. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Obrigado, Paulo. Inclusive, na fala final aqui, ele já deu uma sugestão de outro tema para a gente abordar. Ele falou assim, ore, peça perdão e converse com a sua liderança. Precisa confessar o pecado por líder? Anota aí, Angélica, para a gente depois fazer esse debate aí. Montar esse tema aí que é bom também. De novo, irmão, obrado pelo carinho. Obrigado. Sempre mesmo. Um prazer estar aqui. E você, como sempre, sabe que essa cadeira aí, né? O Heavy tá top demais. É monstro sagrado. Meu professor, né? Inclusive eu sei que ele tá envolvido com vocês lá agora. Não, ele é monstro. Agora o seminário tá chegando lá. Deixa tá em Portugal ele lá. Também. Tá demais. Tá crescendo. Tá demais. Os contatos do pastor Paulo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Manda uma mensagem lá para ele, que ele vai te falar tudo dos cursos, explicar direitinho. Se falar que veio pelo Vejam Só, irmão, aí a bênção é dobrada. Ô Zé, que inclusive, não te cortando, me segue de volta aí que a gente tá batendo 100 mil, hein? Olha lá. Falta pouquinho para bater os 100 mil. Coopera que é bênção. Dá essa moral pro nosso irmão, então. Chega por lá que vai ser bênção. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete pra gente encerrar o programa de hoje. Nós perguntamos para você se existe pecadinho e pecadão. 48% dos nossos internautas votaram que sim, existe diferença entre os pecados, aqueles mais graves, outros nem tanto. 46% responderam que não, todo pecado é igual, ou seja, não existe graduação de pecado. E 6% ainda estão no não sei. Espero que o programa ajude aqueles que estão em dúvidas e tivemos praticamente um empate técnico, né? Deu para ver que é um tema aí que é bem dividido mesmo e sempre com muitos questionamentos, né? Espero que o programa tenha jogado e lançado luz sobre a questão. Bom, nós encerramos o programa de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre, meu irmão, preparado com muito carinho, e a nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Forte abraço e até a próxima.